Hoje eu converso com o Wellington Calazans. Wellington, boa noite. Sempre um gosto de ter-te aqui. Bem-vindo a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, e boa noite a você assistindo a Hora 10. É sempre um prazer estar aqui. Prazer todo nosso em receber-te, Wellington. Vamos então olhar para as notas que fazem atualidade e seguramente para esta acusação da Rússia aos Estados Unidos de estar por trás do ataque na Crimeia e prometer desta forma a retaliação, que nós vamos começar por estender o nosso olhar. Pois é, Dorivaldo, a situação é de escalada, né? Como já havíamos comentado. Sim. Que qualquer tipo de ataque ao território conquistado pelos russos ou o território russo seria visto pelas autoridades daquele país como um ato de colaboração dos países membros da NATO com a Ucrânia. E há todo um sentido, toda uma razão, né, técnica para que esta crença possa ser explicada, né? Sabemos que o ataque ucraniano em Sebastopol, que resultou na morte de pelo menos 5 banhistas russos e deixou centenas, mais de 150 pessoas feridas, causou uma repercussão internacional, acompanhada de grande preocupação por causa da imediata reação das autoridades russas sobre a necessidade até, né, de uma resposta para atender demandas internas, porque é preciso que os russos estejam seguros de que o seu sistema de defesa é capaz de protegê-los. Por isso, eu temo bastante que aquela tão anunciada escalada que nós vínhamos prognosticando aqui neste espaço, ela tenha ganhado um ponto de não retorno a partir deste ataque que foi... Melhor, foram 2 ataques, né? Depois vamos falar um pouco mais sobre o outro. Desses 2 ataques que aconteceram em solo russo, e observe que foram características técnicas de ataque terrorista. Não foi uma ação militar com um objetivo militar, foi meramente uma ação para atacar civis e para produzir pânico generalizado na população civil. Certamente a intenção dos atos que eu considero também terroristas contra civis é de provocar Vladimir Putin a reagir com uma força proporcional ou ainda maior. Certamente a Rússia, como eu falei, terá que fazer algo para acomodar as demandas internas. A população russa exige uma reação, e isto significa um aprofundamento na escalada da guerra. É algo muito perigoso, Dorivaldo, que caminha para uma hecatombe nuclear, porque na medida em que o incidente, de acordo com o que foi comprovado pelas autoridades russas, envolveu mísseis ATACMS, que são fornecidos pelos Estados Unidos e que foram armados com ogivas de munições cluster, que são levadas também pelos Estados Unidos aos ucranianos. Então, aí os russos consideram que foi um ataque com as digitais norte-americanas. Para além disso, tem a questão do drone ser norte-americano, e para que esse drone alcançasse o alvo, ele teria que ter as coordenadas via satélite também dos Estados Unidos da América. Ou seja, não há tecnicamente como negar a presença norte-americana nesse ataque terrorista. Por isso, as autoridades russas sugeriram a possibilidade de retaliar não apenas dentro da Ucrânia, mas também fora. E as mensagens que foram divulgadas do embaixador russo nos Estados Unidos da América e do ex-presidente russo
indicam um clima de tensão e ameaças. Desta vez, as discussões sobre possíveis respostas russas aos Estados Unidos envolvem a possibilidade de fornecer armas a adversários ou inimigos dos Estados Unidos da América como forma de contrapor esta colaboração dos Estados Unidos aos ucranianos. Então, esta poderia ser uma das maneiras da Rússia reagir. Apenas como uma ilustração, os russos poderiam, por exemplo, oferecer armas ao Hezbollah e ao Hamas para que o ataque a Israel, que é de total interesse dos Estados Unidos na região do Médio Oriente, esses grupos tivessem muito mais força para atacar Israel com o apoio russo. Apenas uma hipótese, mas são diversas, não é? Então, é importante, Dorivaldo, que tenhamos uma noção exata dos riscos que o mundo corre neste momento. Aqui na Europa, especialmente aqui no norte da Europa, eu tive cuidado de ler sobre o que foi dito na Noruega, Finlândia, Dinamarca e aqui na Suécia, nos países nórdicos. A imprensa é unânime em falar sobre perigo de uma escalada com potências nucleares. Então, é disso que se trata. E aí, para encerrar, pelo menos parcialmente, né, já que você tem aí o comando das perguntas, existe aqui uma grande contradição, Dorivaldo, que pouco tem sido destacada na imprensa como um todo. Por que é que Zelensky diz querer de volta as regiões conquistadas pelos russos e ataca essas regiões? Qual é a lógica de atacar uma população civil que a Ucrânia reclama como uma população ucraniana? Então, a única resposta possível para tamanha insanidade é o desespero, né? A redução da NATO à condição de um grupo terrorista. E Volodymyr Zelensky é um grande risco para o planeta neste momento, Dorival. Certo, Wellington. Vamos olhar também para esta questão da Daguestão, onde foram, portanto, mortas cerca de 20 pessoas no ataque, e já falavas aqui de 2, especificando apenas um. Olhando para este segundo, é importante também aqui fazer um pouco de história e olhar para um contexto de instabilidade que se calhar também já foi registado aí no passado. Sim, mas não foi a razão atual. Existe uma motivação clara, a contratação de mercenários para a prática de atos terroristas. Sim. Então, com isso, temos aí uma outra modalidade na escalada da guerra, que é a tentativa de produzir pânico na população russa através do patrocínio de mercenários que são autoproclamados terroristas. Na medida em que praticam o terrorismo, eles são terroristas, mas não pertencem a um grupo organizado de terrorismo, como os filmes apresentam nas telas de cinema. Então, o que acontece é que, na impotência da NATO e na falta de coragem de atacar a Rússia diretamente, há uma clara estratégia de tentar minar a paz interna da Rússia, porque tem incomodado muito os ocidentais a vida tranquila dos russos. E isso, inclusive, foi matéria de reportagem de Tucker Carlson, que é um conhecidíssimo jornalista norte-americano que visitou a Rússia para entrevistar Vladimir Putin. E ele apresentou a boa vida dos russos e a tranquilidade com que eles estavam vivendo. Isso gerou muito incômodo nas autoridades ocidentais, em especial, porque o mesmo tipo de qualidade de vida não tem sido observado
entre os ocidentais. E esse declínio econômico do efeito bumerangue a partir das sanções aplicadas contra a Rússia tem produzido um clima de crescente violência, criminalidade e outros distúrbios socioeconômicos, né, que produzem uma espécie de inveja da boa qualidade com que os russos estão vivendo as suas rotinas no momento. Então, esses ataques visam tirar essa paz, essa tranquilidade e fazer com que internamente os russos pressionem Vladimir Putin e as outras autoridades para que reajam. Então, é também um método de produção de uma escalada perigosa de guerra. Certo. Wellington, vamos olhar agora para Israel. Netanyahu diz que a luta intensa contra o Hamas em Rafah está prestes a terminar e tenciona enviar mais tropas para o Hezbollah, ao mesmo tempo que disse também que isto não significa que a guerra esteja a ponto de terminar. Eu particularmente fiquei meio confuso quanto a ti. Vamos ao teu comentário. Eu só não fico confuso, Dorivaldo, porque eu não espero nenhum gesto nobre de Benjamin Netanyahu. Na medida em que Benjamin Netanyahu anuncia que irá suspender as ações em Gaza, ele praticamente anuncia que irá atacar o sul do Líbano. Isso não é cessar-fogo, isso não é paz, isso é apenas a transferência da área de atuação de uma guerra. Israel está enfrentando, Dorivaldo, uma situação extremamente difícil nesse momento, com pânico e incerteza pairando sobre o país. Essa busca pela normalização das relações com os vizinhos e a integração econômica, que serão indispensáveis para a sobrevida de Israel na região, elas são vistas como essenciais, mas ao mesmo tempo elas são vistas como praticamente inaplicáveis diante da agressão de Israel tanto na faixa de Gaza como agora também no Líbano. Então, a realidade atual mostra que a paz é um sonho distante e Gaza representa uma ferida permanente. Agora temos essa guerra anunciada no Líbano, que deve começar em poucas semanas, entre Hezbollah e Israel. Israel já sofreu duras baixas na última vez que enfrentou o Hezbollah. E agora temos um Hezbollah, quando eu falo temos, diante do contexto de análise. Sim. Compreendemos perfeitamente. Muito melhor equipado, não é? Muito melhor qualificado do ponto de vista do equipamento bélico que possui. E Israel não vai ter vida fácil, não vai ser uma festa contra civis como foi visto e, para o espanto de todos, praticado em Gaza e continua a ser praticado com mortes, especialmente de crianças e mulheres, não é, que não têm nenhuma relação com os objetivos militares, se é que eles existem, não é, por parte de Israel, que eu sempre vi isso como uma limpeza étnica e uma espécie de hecatombe do ponto de vista moral, né? Não existe aqui nenhuma ética do ponto de vista da guerra, que toda guerra tem uma ética, mas Israel não pratica nenhuma, não tem regras, não tem pudor, ataca hospitais, ataca centros de refugiados, e ele não vai ter essa vida fácil lutando contra o Hezbollah, até porque outros grupos da região já anunciam um apoio incondicional ao Hezbollah, o que tornará a situação de vulnerabilidade de Israel muito mais agravada. Então, esse difícil dilema enfrentado por Israel, com a aparente falta de apoio internacional, como sabemos, muitos países rejeitam e reprovam o que Israel pratica contra o povo da Palestina, com exceção dos Estados Unidos praticamente, isso dificulta uma guerra de longo prazo
como alguns setores da imprensa chegaram a levantar. Israel não tem como manter isso por muito tempo. E, paradoxalmente, né, se fizer algo também que seja imediato, irá causar uma aniquilação da sua própria capacidade de conviver na região. Então, eu não vejo futuro para Israel na região por causa dos erros que estão sendo praticados por Benjamin Netanyahu. Israel jamais voltará a ter paz. E a situação ali só vai piorar todos os dias. E eu acredito que a solução passe necessariamente pelo imediato afastamento de Benjamin Netanyahu do poder e a formação do Estado da Palestina com reconhecimento de todos para que o país possa brotar com o apoio da comunidade internacional. Não vejo outro caminho que não seja este, até mesmo para o bem do Ocidente, porque uma guerra regional, nunca é demais lembrar isso, ali no Médio Oriente, ela representará uma alta nos preços das commodities de petróleo, gás e derivados do petróleo, o que irá causar um prejuízo ainda maior às economias já cambaleantes dos países ocidentais. Certo. Wellington, a exclusão da possibilidade de acordos com o Hamas, aqui também, digamos, assumida por Netanyahu, é só mais um destes erros que acabaste de mencionar? Sim, com certeza, Dorivaldo. Porque quando o diálogo ele é abandonado como uma ferramenta de solução de problemas graves como este problema que está sendo vivido ali entre Israel e a Palestina, nós só vemos como caminho a ser seguido a guerra, não é? E por isso, quando Netanyahu afirma estar preparado para lutar em várias frentes, sugerindo aí uma escalada contínua do conflito, ele não está sendo honesto com o próprio povo de Israel, porque não existe segurança dentro de Israel capaz de deter uma ação conjunta de todos os grupos e países que irão convergir contra Israel caso esta escalada insana de Netanyahu seja aplicada. E ela será, lamentavelmente. Eu prevejo que, no máximo, em 3 semanas, estaremos aqui comentando algo realmente catastrófico. E é lamentável porque tudo isso poderia ter sido evitado pelos ocidentais, mas com representações políticas tão débeis que fizeram uma espécie de revezamento lá em outubro do ano passado, falando sobre o direito de defesa de Israel, como se isso tivesse em algum momento sido posto em causa. Todos são culpados, todos construíram este cenário que, lamentavelmente, tem tudo para ser consolidado nas próximas semanas. Certo. Wellington, e parece que algum azedume se vai instalando a cada dia que passa nestas relações entre Israel e um dos seus principais aliados, que é os Estados Unidos da América, e neste momento as acusações prendem-se à volta do bloqueio na entrega de armamentos. Este bloqueio, Dorivaldo, ele é uma tentativa do Ocidente de recuperar um pouco a capacidade de dialogar com os países da região. Existe uma reprovação total, existe uma reprovação generalizada dos países da região contra todos os ocidentais que apoiam Israel hoje. Benjamin Netanyahu, ele tenta protelar em um ritmo marcha lenta, vamos chamar assim numa linguagem popular, esta guerra, na crença de que, ao chegar ao poder, eventualmente, Donald Trump irá
promover um apoio incondicional a Israel para uma ação total e imediata, como o próprio Donald Trump falou numa entrevista na semana passada. Certo. Mas não vai haver Israel até a chegada de Donald Trump, eventual chegada de Donald Trump, nem é garantido isso, vai ter eleição ainda, né? Ao poder, porque se houver um ataque agora no sul do Líbano, a situação será catastrófica para Israel também, mas para todos os países da região. Por isso, os ocidentais, já prevendo os estragos nas suas economias, começam a abandonar Israel de uma maneira lenta, porque são reféns do lobby sionista que controla o governo de Israel, mas controla também praticamente toda a política dos países membros da NATO, porque são patrocinadores de campanha e praticamente têm a última palavra do que será ou o que não será feito, o que é uma completa quebra de soberania desses países. Porque, como falei no começo, são políticos débeis, frágeis, e que devem obediência a este regime sionista que controla Israel. Certo. Vamos então lançar um olhar ao nosso último assunto desta noite, ou ao nosso último tema, e é seguramente para a China e a Polónia que nós vamos olhar. Wellington, como é que analisas aqui estas novas formas de aprofundar as relações que buscam estes dois países? Eu vou fazer uma menção aqui rápida. Um telespectador da televisão pública de Angola enviou uma mensagem para mim dizendo que não era para eu falar polonês, era para falar polaco. Ok, então, o presidente polaco, né, o Andrzej Duda, perfeito, ele iniciou essa visita de Estado à China atendendo ao convite do presidente chinês, Xi Jinping. E observe, Dorivaldo, que a visita teve como objetivo fortalecer não apenas os laços entre China e Polônia, mas também melhorar a cooperação econômica, elevando a influência da Polônia na União Europeia. Então, a China praticamente concorre com os Estados Unidos na disputa pela Polônia, que potencialmente é um país que vira e mexe, como falamos na linguagem popular, é mencionado como um próximo país a ser o grande adversário ou inimigo da Rússia em uma eventual escalada de guerra após a situação da Ucrânia. Então, olha que a China é um país que está usando da diplomacia para tentar mudar o cenário geopolítico no leste da Europa. Então, esta aproximação entre a China, ou aprofundamento da relação entre a China e a Polônia, teve como grande marca aí priorizar a cooperação econômica, comercial e de investimento, promovendo o acesso mútuo ao mercado, ou seja, chineses têm acesso à Polônia e poloneses têm acesso à China, não só do ponto de vista de mão de obra, como também de produtos, o que é algo que desafia essa lógica da União Europeia, vai na contramão, inclusive, de uma política não declarada, mas ensaiada da União Europeia de dificultar as coisas para a China no continente europeu. Então, ambas as nações, Polônia e China, também apoiam a cooperação com a questão dos veículos elétricos, que, como já falamos aqui em edições anteriores do programa, tem sido o grande desafio nas relações entre China e Europa. O desenvolvimento de tecnologia chamada tecnologia verde e também nas questões logísticas, especialmente transporte marítimo. Então, Dorivaldo, o plano da China e Polônia destaca a importância da cooperação em ciência e tecnologia, fazendo da Polônia, num futuro próximo, uma potência que irá influenciar toda a Europa. Então, essa visita foi marcada por conversações aí entre Xi Jinping e Duda, da Polônia, e, como já era previsto, ambos os países deram respaldo à assinatura de acordos de cooperação. Então, vejo com bons olhos
esta tentativa pela via diplomática da China de fazer com que a União Europeia veja a China através de outros olhos, que seriam olhos de uma boa relação entre os chineses e os polacos, já ia falar poloneses. Então, é esperado aí que essa visita contribua não só para o desenvolvimento econômico da Polônia, mas também sirva como uma resolução de questões delicadas da política e também da diplomacia entre China e os europeus de um modo geral, Dorivaldo. Certo, Wellington, obrigado. Mas chega um momento em que já estamos todos aqui envolvidos com os polacos, poloneses, palestinos, palestinianos e é completamente normal. Wellington, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, no caso amanhã. Eu que agradeço, Dorivaldo, prometo voltar amanhã e é sempre um prazer estar aqui. A você assistindo ao TPA, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Sempre um prazer receber-te, Wellington. Grande abraço.